gente! Puta, não adianta, cara. Agora eu busquei lá do sarcófago da minha avó. Eu não sei o que é isso. Todo dia eu chegava na casa da minha avó, ela tava ouvindo Eli Correia. O Eli Correia é clássico. Ô, mano. É. Só não é mais Ele tá vivo? novela. Não sei. Tá vivo? Tá vivo? Tá vivo, né? Tá vivo, né? Tá vivo, né? tá vivo. É, se você um não abraço, foi... Eli Correia. Um abraço. Se você nos escutar um dia. Se de repente ele ouve o nosso podcast. Foi uma homenagem. Então, Como gente, não? se Tem você não vida. conhece esse bordão, né? Nossa, era bom esse isso, patrimônio cultural, esse oi, gente! Vai lá no verdade. YouTube e você vai ver. Mas eu não chego nem aos pés da dicção daquele cara. Animal. Bom, é o seguinte, está no ar mais um episódio do nosso querido Segue Playcast. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa caminhada, boa faxina, Boa noite. boa malhação. Boa louça. Aliás, meninos, como vocês costumam ouvir podcasts? Quer saber? Cozinhando, O André é sacanagem. Né? andando, Não, André ouve malhando. podcast, né? Sério? Não. Sério, André? Eu Você ouve escuto podcast no ato... Eu escuto podcast No coito. pelado. No coito? Mas tomando banho. Ah, não. É verdade, no banho, cara. Adoro ouvir podcast no banho. E eu sério? adoro ouvir podcast na academia, cara. Academia é top. Eu, Academia é top. eu mais escuto podcast treinando do que música. E vou te falar, na Sério? academia Sério tem não, um cara? grande problema. É. Porque como você tá ali oxigenando, você fica loucão. Aí você ouve as paradas... Não, direto. Eu fico Quer direto no meu virar um grupo que só tá monstro. comigo ali também. Eu É, fico mandando anotando as ideia. coisas, Eu tá mandando também. ideia. Academia é legal. É muito louco. Então, depois comentem com a gente Mas aí nas nossas- é pelado e na academia. Pelada é Ah, sui é? generis, né? É. Interessante. Aí vai que um tema dele ele Que fala, podcast nossa... ouvir pelado? Aí ele fala assim, que insight. Não, e aí quando eu tô. Não, Fiquei até- Não, e aí quando bate as ideias peladão lá, eu mando. Alexa, anota tal coisa. Porque eu não tô conseguindo anotar, né? Tá Sim. tudo molhadinho. Mas ali. dá pra você escrever ali no vidro do box. vidrinho do box, É né? muito Dá um romântico, né, vaporzinho. mano? Dá pra muito escrever até romântico, com a né? caneta, né? Ai, Dá, meu dá. Deus. Gente, comenta com a gente aí como que vocês ouvem o nosso podcast, né? Vamos dirigir, Agora eu fiquei dirigir é curioso. topzera, hein? Eu Também, que eu Carro vou de animal. Eu, quando vou pra academia, eu só gosto de ouvir rock pauleira mesmo, heavy né, mano? metal, É heavy né, mano? metal, é Tudo. Eu gosto, podcast eu Sepultura, gosto. Metallica, porque isso dá um gás, Dá, cara. dá. De repente eu tô aumentando lá os pesos sem perceber, tô me matando, mas dá um gás. Eu gosto. Podcast eu adoro ouvir fazendo caminhada. Sabe qual é o Porque problema, tá só mano? eu e o fone de E o ouvido fone. ali, eu tô Tem muito muito concentrado. podcast bom. Então, mano, tá cada vez mais difícil acompanhar o ritmo, né? Tá. E o tá nosso é um bastante. deles, inclusive. Ô, aliás, o nosso, ele é bacana. Sabe por quê, meninos? Porque às vezes você tá indo pro escritório, tá no carro, tá no ônibus, no metrô, aquela caminhada pensando, puxa, hoje eu tenho uma visita, hoje eu tenho uma prospecção. Excelente. Então, olha que legal. O tema de hoje é como utilizar técnicas de negociação para melhorar suas vendas. Só que vamos nichar. Vamos nichar. Sabe por quê? Porque venda tem que ser nichada. Uma mas coisa é vender colchão de casal, outra coisa é vender colchão de solteiro, né? É. É. Nunca tinha É. pensado nisso. É claro, né? Até porque o caixão. O caixão. Caixão. Não, ninguém compra O cara caixão. fala seguro de vida, já mete caixão na história, né, mano? Nossa, velho. Enfim, deixa o colchão pra lá. Vamos falar. Vamos falar de seguro. Ó, vamos nichar, vamos falar de seguro de vida. Boa. Sim, pode eventualmente entrar outros produtos, né? Mas Claro, foco é vida, claro. né? Por exemplo, Porque é resenha, colchão, né? É isso aí. Enfim, Andrezão, Boa. como melhorar as técnicas para vender seguro de vida? Porque, cara, eu sei que parece um tema repetido, parece um tema batido, mas a galera sempre fala, cara, eu não consigo vender vida. Eu sei que a Verdade. seguradora me cobra, o comercial me cobra, vocês aqui no podcast me cobram. Tem o Vida Day. Mas me explica. Tem o Vida Day, e aí tem aquela seguradora que a cor dela é verde, né? Tem. E aí quando ela lança o Vida, ela fala assim, ó, o Green Day. Baita ligado, trocadilho aí, né? Você gostou dessa, né? Excelente. Então, Boa. vai lá, fala pra gente, como? Ó, eu vou... Antes até da gente começar a discorrer sobre o tema, meninos... Hoje aconteceu isso, tá? Eu tava fazendo a mentoria com um corretor que ele tem... 90% da carteira dele é de automóvel. Tá. Foi o que ele me falou, né? Não vou falar nome, Quase né? Pra nenhum não... corretor é acho assim, que é né? um cenário bem padrão. 90? Ele tá mais de 30 anos no mercado. Os caras batem 90. Você não bate 100 às vezes. Não, mas 90% da carteira. Da carteira de automóvel, mais de 30 anos de Caraca. mercado. Legal, o sofrendo. cara Caraca, contando e 30 tal. anos aí Não, e é- o cara contando a história, legal e tal.
E aí ele comentou, né? Não, eu tô focado agora em fazer marketing digital e tudo mais, quero fazer campanha. E eu escutando, né? Isso é uma das técnicas de negociação, você escutar. Eu Opa, tava ali- primeira. Primeira. Escutar, Primeira. tem que escutar. Ouça mais Como- e fale menos. É isso. Como fazer amigos e influenciar pessoas, Isso, né? boa. Já falava disso. E aí, cara, quando a gente entrou na parte das atividades pra ele fazer o que precisava ser feito, ele me deu uns prazos lá extremamente longos para algumas atividades que são relativamente simples. E aí eu devolvi pra ele. Fiz outras perguntas, que também faz parte da técnica de negociação, né? Eu falei, cara, você tá confortável com esse prazo que você tá me passando? Você tá me dizendo o seguinte, que da data X à data Y, você não vai vender nada. Esse prazo longo pra você fazer esta atividade, você tá confortável? Aí ele deu uma travada. E aí ele falou, André, acho que não é o momento de eu fazer a mentoria agora. Caraca. Caraca. E a gente já se deparou com isso em outras... Já, né? Já se ô, deparou ô. com isso. Mas por que eu tô falando isso, meninos? Porque na hora que ele comentou, eu falei, cara, parabéns pela sua autoanálise. Eu ia te falar Sinceridade. isso pela sinceridade. Você, de fato, não tá preparado. Ele deve ter, acho que uns 55 anos. Tocou Foi uma sim. conversa muito boa, conversa adulta, né? Sim. Eu sempre começo, cara, podemos ter uma conversa adulta, direta, pra ter esse ponto. Mas por que eu tô contando essa história? Porque a primeira coisa é pra você melhorar a tua venda. A gente falou de seguro de vida, mas, meu, Qualquer- transporte, automóvel, previdência. Você tem que ter uma mentalidade de atividade comercial muito enraizada. Se você não quiser fazer o negócio, esquece. Porque não tem mais espaço para aquele vendedor que quer fazer pedido, tirar pedido. Não tem mais isso. Não, A não. venda já ela tem se Já modificado teve muito. isso na no negociação. Vida? Tirar pedido? Já, tem, Já. cara, tem. Acho Até que porque- tem Porque a ainda. vida é um produto que Ainda necessita tem. Quer ver tanto um- de convencimento, sabe? Não o vida, mas ó, se a gente acidentes pegar seguro pessoais, de não tem? pessoas, Tá. que é o grande guarda-chuva, Isso. qual o produto que tira pedido? Seguro viagem. É verdade. Totalmente. É Seguro um viagem bom tirar exemplo. pedido. Tira pedido. Você não tem uma vida consultiva ali, né? É muito difícil Não. ter uma vida consultiva Agora, na viagem. pós-pandemia, que tem os mínimos, né? Cada país elegeu um mínimo, É, precisa então. ter cobertura de Covid, não Mas ainda precisa. você tira pedido, Mas porque o cara ainda vai é e ele te pedido. liga, ó, precisa de seguro viagem. Ele já avisa, né? Então acho que trazendo pra realidade é isso. E eu quero começar, gente, vocês me autorizarem aqui, eu fiz uma palestra uma vez sobre esse tema de negociação e eu trouxe um cenário, eu quero ler pra não perder nenhuma vírgula. Pô, Olha vai só, lá. olha isso. E tem a ver com a Abre negociação. aspas, Dedé. Abre aspas. abre aspas, você está tendo acesso a uma O que eu- palestra gratuita. O que eu vou falar pra vocês é uma parte dela aqui, ó, mas eu coloquei o seguinte, ó, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos recomenda que uma dieta normal contenha, no máximo, 20 gramas de gordura saturada por dia. Beleza? Já Isso é um era. dado. Beleza. Perdi hoje. Isso é um dado do Departamento de Agricultura. Eu achei que era Não, o mínimo. Já levei Não, mas olha só. goleada hoje. Aí, olha só, agora uma frase de uma campanha que foi feita lá na época, tá? Um pacote médio de pipoca no cinema contém 37 gramas de gordura saturada. Fecha aspas. Ganhei que eu não comi Caraca. pipoca. Então, eu vou repetir, ó. Abre aspas, um pacote médio de pipoca no cinema contém 37 gramas de gordura saturada. Você olha uma frase dessa, é uma frase seca. Agora eu vou trazer um dado pra vocês super importante. Vocês sabiam que se você comer ao longo do dia um bacon, ovos fritos, Ovo é bom. um Delícia. Big Mac, Aí, uma batata do Big Mac e uma picanha, Delícia. sabe quanto isso vai representar no dia? Quanto? Menos de 37 gramas de gordura saturada. Ah, você tá tirando. Não. Só o bacon o bacon, 14 gramas. O ovo, 2,7. O Big Mac, 3,8 de gordura saturada. A carne, 6 gramas e a batatinha, 2,3. porra, então pipoca é do mal. Olha só, pipoca é do mal. Olha o recado da pipoca. Só que vocês prestaram Mas atenção com na mensagem que eu manteiga trouxe. Maria, com manteiga eu sei. Não, e aí... Com a ginomo. Opa, perdão. E na reportagem que eu Patrocina vi, tava dizendo lá, aí eu já não sei, porque eu não sou nutricionista, mas tava falando que as pipocas eles fazem, porque ela é bem crocante, A né? de micro-ondas, né? Eles fazem com óleo de coco. E óleo de coco é bom. Bom pra caramba, né? Só que parece que quando mistura ali na pipoca, Vixe, traz dá essa ruim. gordura saturada de maneira potencializada. E aí, o que eles pensaram? Cara, a gente precisa comunicar melhor isso. Uhum. E aí a comunicação reformulada, ó. Um pacote médio de pipocas amanteigadas, encontrado em um típico cinema da Redondeza, contém mais gordura, com perigo de obstrução arterial, do que o bacon com ovos no café da manhã, um Big Mac com fritas no almoço e um bife no jantar.
tudo isso junto. Você tá maluco, irmão? Você acabou Por que de eu tô me trazendo isso? ferrar agora. É, Eu Não. adoro pipoca. Não, e eu adoro bacon com ovos mexidos. Não é? Tá Vamos salvo. migrar, mano. Meu bacon tá salvo. mas Bora. por que eu tô fazendo aqui com vocês? Eu tô trazendo pra nossa ferrando realidade. a nossa vida, fazendo né? analogia. Você concorda se eu começar falando logo de seguro de cara, Sim. por uma técnica de negociação, fica pesado? Ah, você vai falar de seguro? Vou falar de seguro agora. Rapaz, aí. Era isso que você queria, né? Imagina só, eu tô vendendo pra vocês, e aí eu vou vender e falo, ó, gente, eu vou vender pra vocês aqui um capital segurado de 500 mil reais. Uhum. É muito técnico, né? E nós já estamos armados aqui pra não vender, não vai. É diferente de Fala, quando eu vou vender, apresentar É. esses 500 mil, eu trazer os 500 mil falando, ó, todo o benefício que você tem aqui da sua reserva de emergência, ele pode servir para um tratamento de uma doença grave, ele pode servir para a Pra uma escola do vale Murilo, Isso. do Dudu. Perfeito. Você é o pilar financeiro da sua casa, então, não, eu tenho 60% tá comigo. Então, 60% do seu pilar financeiro tá dentro dos 500 reais, que representa X. Eu não tenho que chegar lá falando 500 mil reais de um capital segurado. Eu tenho que trazer de uma maneira que a pessoa sinta que aquilo faz sentido para ela. O que o seguro pode oferecer para ela. Parece simples o que eu tô trazendo, mas tudo isso tem a ver com a técnica de você trazer uma negociação que você traz analogias, né? Não é simplesmente eu falar, ó, um pacote de pipoca tem 37 gramas de gordura saturada. Putz, você fala, mas tá bom, mas o que isso afeta na minha vida? Ah, isso é pouco, né? Só que Eu isso não é sei. pior do que bacon, não É. sei o que, tal. Então eu tô trazendo Você essas usa uma os referência, dois né? cenários, a referência, porque isso acaba ajudando demais quando você vai apresentar algum tipo de produto e utilizando a analogia. Analogia, o Will falou aqui numa dos episódios que ele falou, cara, você tá constituindo aqui, você tem reserva de emergência? Tem que fazer a pergunta. Sim. Você não tem que deduzir se a pessoa tem. Aí a pessoa não tenho. Quanto? Né? Você até comentou, 10 mil reais. Tá, você acredita que essa reserva de 10 mil reais vai te ajudar em quê? Não é? Com as Você não, pipoca, né? você não tem que... não é verdade? Ué. Então você tem que cada vez mais fazer as perguntas pra pessoa... Porque, gente, cara, eu tenho um livro que eu gosto muito de ler. Ele é um livro de consulta, que é a Bíblia de Vendas, né? E ele deixa muito claro, né? As pessoas odeiam que você venda algo pra elas, mas elas amam comprar. E aí depois o Flávio Augusto falou uma coisa que é muito legal. As pessoas odeiam ser convencidas. É verdade. Você não tem que convencer ninguém que tem que comprar um seguro de vida. É. Não é o teu papel. Porque a pessoa fala, pô, o cara tá me convencendo que seguro de vida é bom. Não é o papel. O papel é você perguntar, a pessoa mesmo vai se vender. E o ideal é ele nem saber que você tá vendendo, né? Puto, cara. Se chegar nesse então- nível, É. senão ele se arma. Então você chegou num ponto que o cliente, numa negociação, ele tem que ser o protagonista. Total. É. Ele não pode ser o coadjuvante. Não. Ele tem que ser o protagonista. E para ele ser o protagonista, você tem que fazer com que ele tome as decisões. E aí me corrija se foi isso que eu entendi, tá? Para eu fazer ele tomar essas decisões, eu vou levantar aqui algumas reflexões e ele vai querer comprar e não eu vender. Exatamente. Boa. É o poder das perguntas, Gil. É. A venda. Essa coisa de. A gente já falou disso em alguns momentos, né? Essa questão de ser um vendedor tagarela. Não dá, cara. Você tem que fazer as Perde, perguntas. né? Por exemplo, ó, que eu vou trazer um case legal. A gente sempre tem que focar nos interesses, não nas posições. Vou dar um exemplo aqui prático. Laranja. Imagina só que eu tô com uma laranja aqui. A gente tá gravando um podcast, eu tô com uma laranja. E vocês dois querem comprar a laranja. Vocês dois querem comprar a laranja. Tá. O que eu faço? O que vocês fariam? Partia no meio e vendia uma banda pra cada. Uma banda pra cada. O que você faria? Aí eu estipularia um leilão. Um Se leilão? os dois querem comprar, quem quer pagar mais? Legal. Você sabe como Eu que sou uma ONG, né? O prédio, Eu sou uma bonzinho. o prédio é Todo mundo socialista. vai chupar. O prédio é socialista e eu sou Todo mundo capitalista. vai chupar aqui a laranja. Então você cortaria no meio uma banda pra cada. É, pra todo E mundo o, ficar é feliz. isso, todo mundo ficar feliz. E o É. Dinho. Vamos fazer um leilão. Quem Vamos pagar fazer mais um leilão, leva. né? Boa. Vamos pensar numa terceira hipótese? Vamos. Se eu chegar e perguntar pra você primeiro, Fred, por que você quer laranja? Porque eu quero laranja? É. É, porque eu gosto, sei lá. É porque eu quero. Você quer fazer Vitamina alguma C. coisa com a laranja? Ah, suco. Você quer fazer suco com a laranja? É. Tá bom. Se eu pergunto pro Will, pra que você quer a laranja? Vamos imaginar que o Will fala assim pra mim, cara, é que eu quero fazer um bolo. Pra vender pro outro lá que quer. mais Não, caro. pode ser, né? Não, eu quero comprar de você porque eu vou vender pra ele.
Viu, pra que você quer? Eu quero comprar pra revender mais Eu vou caro. vender pro prédio. Se você comprar dele é só uma banda, se comprar de mim é inteira, hein, mano. Porque, olha, mas é interessante, cara, porque você fala isso, você quer fazer o suco. Se o Will chega pra mim e fala assim, não, eu quero a laranja porque eu tô fazendo um bolo e eu quero fazer a cobertura com raspas de laranja. Falo, top. Eu entendi a sua necessidade, que você quer fazer um suco. Você precisa do bagaço. Você precisa do suco da laranja. Ele precisa da casca. Boa. Ah, os dois querem suco. Aí é uma outra história. Aí, Ah, isso é na mão, hein? Você entendeu? Sim. Mas eu só vou saber se eu perguntar. se não Eu não posso deduzir que você quer Sim, fazer suco sim, claro. e que você quer fazer a raspa da laranja no bolo. Então, assim, Excelente. uma dica. Foque sempre nos interesses, não na posição. Não é porque, de repente, um tem mais dinheiro que o outro, porque tem mais coisa que o outro. Não, cara, você não sabe, tem que perguntar. E quando você fala de interesses, isso, acredito eu, tá? Isso tem muito a ver com questões subjetivas. Por quê? Porque interesses tá ligado a valores. E valores está ligado a grau de importância. O que é importante para o Fred, talvez não seja importante para mim. Perfeito. E vice-versa. Então, você está falando que eu preciso olhar ali o que é importante para o cliente naquele momento. Ou o que ele valoriza naquele momento. Aí eu conduzo a venda de acordo com o interesse dele. Total. Por isso a importância das perguntas. Ó, aquele demais, né? É demais. Muito E louco. tem um ponto de dificuldade que eu sempre enxergo, que é o seguinte. Quanto mais você sabe do assunto, maior é a dificuldade de ficar quieto. E deixar o outro falar. Sim. Então, há uma luta interna, né? O cara que mais manja de vida, nós estamos falando de vida, é o cara que mais corre o risco de falar coisas desnecessárias ou falar demais. Porque quando você domina um assunto, é do ser humano isso, né? Essa necessidade de validar e de alguma forma. Então você já tem que ter um controle de ego emocional na largada. Você sabe muito daquilo. Você vai ver várias oportunidades de falar coisas que acrescentam, mas você vai ter que calar, silenciar e deixar o cara falar. Isso é uma dificuldade que eu vejo em quem tem. Quanto mais tecnicidade você tem de um assunto, mais difícil é. E é o treino de você ouvir mais, né, cara? Ouvir Porque. mais. E, cara, isso é uma coisa. É uma disciplina que você vai adquirindo, né? E você vai treinando isso. Porque. Por mais assim, ó, de todos os produtos de seguro, o único que eu conheço muito bem é o Vida. Os outros, eu sei de curioso, de que vocês me falam, eu acabo aprendendo e tal. E mesmo do Vida, quando eu sento com um cara, por quantos caras já não falei aí que são especialistas? Cara, eu Você pergunto sempre e fico aprende. aqui, ó. É. E, cara, vocês estão vendo? Quem tá vendo aí, tô com um caderninho aqui, eu fico anotando um monte de Sim, coisa. Eu aprendi Esse é o isso, barato, cara, do. Eu aprendi muito cedo, porque eu trabalhava no escritório de advocacia, aí terminou lá minha jornada como estagiário, e o que eu podia fazer é ir para uma área que a gente não pode chamar de área comercial em advocacia, que a advocacia não pode ter área comercial. Mas era uma área focada nisso aqui. E o gestor dessa área, ele falou assim, cara, eu tenho medo de te trazer, porque você vem de área técnica. E o que acontece com quem é de área técnica? Isso que eu tô contando para vocês. Os caras que mais vendiam, né? No final do dia é isso. Eram os caras que não tinham tanta experiência técnica. E eu levei uma cota pra descobrir por quê. E era justamente isso. O técnico, o cara que vem do front técnico, ele tem uma tendência. Ele é muito. Porque no técnico você brilha como? Sendo técnico. Na venda você brilha como? Escutando. Conhecendo o cliente. Olhando a necessidade. Total. Animal. Então, para fechar esse tópico, ver se isso é uma dica legal ou não. Tá. As seguradoras incentivam os corretores a venderem vida. Certo. Sim. Só que quando elas fazem treinamento de vida, normalmente elas falam das características Do produto, né? do produto. Boa. Ou seja, vai naquilo que o Fredão falou. Aprimora o lado técnico. Você não acha que elas deveriam investir um pouco mais em ampliar competências comportamentais do Os que o lado soft técnico, skills, as né? soft skills, Isso. exatamente? Você não acha que deveria partir mais? Porque, cara, ele já ouviu tanto do técnico, das coberturas, das assistências, dos benefícios. E aí começa a chegar nesse ponto que o Fred falou. O cara conhece tanto que ele quer falar demais. E já dizia um velho ditado, né? Quem fala muito acaba dando bom dia ao cavalo. É desse mesmo. Não é? Então, como que elas poderiam... Seria esse o caminho? Primeiro, seria esse o caminho? Desenvolver mais esse lado comportamental? Você não acha que as seguradoras poderiam, ao invés de ficar fazendo treinamento... E aí, gente, é uma crítica construtiva mesmo. Claro.
Puxa, vamos fazer treinamento no Zoom, vamos juntar corretores aqui no Teams, junta 40, vamos falar do produto. Não seria muitas vezes mais interessante, produtivo e eficaz? Serão grupos de no máximo 5 corretores. Nós faremos uma dinâmica, Sobre um vendas. workshop sobre o Vida. É. E aí cada um vai levantando esses pontos. Já vem errado da origem, né? De achar que eu preciso te treinar tecnicamente no produto. São dois, reflexão. são dois pontos importantes, né? Você é extremamente importante o profissional conhecer Sim. profundamente o produto. Claro, Então, sim. pra não... e aí pode ser por aula com alguém, algum instrutor. Sim. O cara consegue aprender lendo condição geral. Sim. Né? Não tem desculpa. É um ponto super importante. Mas eu concordo. E a gente sabe, tem algumas poucas que fazem isso, né? Que trabalham mais esse aspecto comportamental. Tem mesmo. Porque no final do dia, você tá vendendo sempre pra mente da pessoa. Não é produto. Né? Porque, cara, no final, tanto que na venda mesmo, na hora que você fala do produto, é uma das etapas. Sim. Quando você fala das características, né? O que ele faz, tem carência, tem franquia, quanto cobre. É uma etapa. Tem várias outras etapas de planejamento, de prospecção, de abordagem, levantar necessidade e tal. Tem várias outras que tem muito mais a ver com o aspecto comportamental. E quando você estuda isso, e se tivesse mais seguradoras fazendo, certamente não, possivelmente teríamos mais corretores vendendo o produto. Quando o cara tem a consciência que ele fala assim, cara, é importante, se eu sei que boa parte da população, ela aprende. E a gente viu recentemente num livro aí, né, quem aprende enriquece lá, que fala da profissão do corretor de seguro de vida. Napoleão Hill, né? Napoleão Hill falando Napoleão disso. Hill. E a gente tem que pensar nessa parte da educação. Quando eu sei que tem várias pesquisas do mercado aí que falam o seguinte, cara, eu aprendo mais. 55% do meu aprendizado tá baseado em linguagem corporal, no visual. 38% tá no meu tom de voz. E 7% tá no que eu escrevo, tá na escrita. Pô, legal. Não é o André que tá falando isso. Tem vários estudos científicos que dizem isso. Por que eu não tô usando isso a meu favor? E aí, quando eu olho pra isso, eu falo, cara, se 55% da população é visual, tá ligado em linguagem corporal, na minha linguagem não verbal, será que eu não tenho que estudar isso? Será que eu não tenho que estudar meu tom de voz na hora que eu tô falando com o cara? 38%. Eu tenho que imprimir um ritmo mais acelerado, eu tenho que voltar e começar a falar mais devagar, porque senão o cara não me acompanha. Eu sou um cara acelerado. Quando eu pego o cliente, corretor, que eu vou dar mentoria e tal, porque é uma venda ali, é uma técnica de negociação. Se o cara tem uma fala mais pausada, eu tenho que entrar no ritmo dele. Senão ele não vai me entender. Sim, sim. E a gente todos, né, damos mentorias para corretores. É impressionante que o cara pensa assim, ó. Eu quero começar a vender RC. Então eu vou estudar aqui. Tem uma faculdade de RC? Tem algum curso assim muito focado em RC? Bom, pra aprender o produto tem um zilhão, né? Um melhor que o outro. Ele não se preocupa como é que ele vai vender aquilo. Das duas, uma. Ou ele já sabe vender qualquer coisa, ou vai dar em nada. Você vai ficar um cracaço e vai converter pouco, vai se frustrar. Você já aprendeu a vender? Qualquer coisa. Porque eu vejo você fazendo as dinâmicas de venda, cara, é muito mais sobre comportamento, é muito mais sobre conduzir conversa do que falar tanto de característica de produto, se volta, se vai pra lá, vai pra cá. Eu acho isso, acho que assim, fica a reflexão, sabe? Você sabe mesmo vender? Que é uma arte, é uma ciência, né? Tem metodologia. Tem metodologia. Né, Sim. Por isso é importante você conhecer o produto, justamente pra você não ficar vendido. Porque às vezes você tá ali numa apresentação, o cara te pergunta algo técnico. É uma questão de responsabilidade, você precisa porque você vai se saber, deparar, né, com um cliente assim mais pragmático, sistemático. Alguém que já conhece. Mas até chegar nisso, tem várias fases. Tem um faseamento emocional. Exato. E para fechar o episódio, do jeito que nós abrimos, você não compra um colchão. Você compra uma noite de sono tranquila. Você compra um ciático que funciona. O meu já era. Para evitar aquelas dores de coluna, Exatamente, né? claro. Então é isso, ninguém compra produto. A gente compra uma solução. Né? Esse é o ponto. Então, eu não vou vender um pedaço de papel como uma pólice. Não é? Muito pensando profundo. na solução. Eu acho muito que louco, né? sempre pensar assim, né? Tu utilizou técnica de negociação, porque às vezes as pessoas, mas será que eu tenho que perguntar isso e tal? Cara,
seja leve com as pessoas e dura com os problemas. E falando de corretor de seguros, tem que ser um pouco agente do caos. Você vai ter que fazer pergunta que outras profissões não fazem. Sim, sim. Especialmente quando a gente fala de seguro de vida. Você vai entrar verdade. numa seara que a grande maioria fala, nossa, André, mas eu tenho que perguntar isso? Tem. Tem. Você tem que perguntar. Verdade. Não tem jeito. E isso vai trilhando aí o caminho, essa jornada de melhorar as negociações nas vendas. Sensacional. Bom demais? Perfeito. Bom Bom demais. demais. Então é isso, você já sabe. Acompanha nossas redes sociais, Instagram, YouTube, podcast, Spotify. E o que mais, Spotify. meninos? Logo, logo, até nas rádios. Já pensou? stand-up comedy, vai Stand-up ter de tudo. comedy, Na TV. no Netflix. Já estivemos na TV, podemos falar Já isso, né? Já tivemos. tivemos na TV Já, aberta, já, inclusive. já. Ainda tinha TV, TV, exatamente. Pode Com ouvir nosso certeza. podcast pelado, não tem problema. Exatamente. Um beijo, se Valeu, cuidem. beijo, Valeu. Valeu, Tchau. valeu.